Fala pessoal, sejam bem-vindos, a gente está aqui em mais um episódio do quadro em que a gente recebe uma escola que já tem a mentoria presente para compartilhar como é que está sendo essa experiência. Esse material que a gente busca alcançar você que é nosso aluno, está no ensino médio e fica pensando, poxa, como é que seria a experiência da mentoria na minha escola, mas que a gente também quer receber você que é coordenador, diretor pedagógico, mantenedor e quer entender o que vai acontecer na sua escola, quais serão as transformações geradas para o aluno por ter a mentoria, a nossa solução no seu dia a dia, né? No dia a dia pedagógico da sua instituição. Então vamos lá, hoje para esse episódio a gente está com Ana Clara, lá do Salesiano São José, ela que está no time de coordenação do ensino médio, tem uma experiência já muito legal, mais de 10 anos já trabalhando em escola, já passou por várias outras realidades, e tá no Salesiano, recebeu um desafio super interessante e logo de cara, né, também já pôde contar com a mentoria dentro da instituição. A gente vai chegar na etapa para contar como é que está sendo a experiência lá, mas acho que para começar, como sempre, eu adoro conhecer um pouco mais da história, né, do profissional que a gente recebe aqui no quadro. Então, Ana, se apresenta para a turma, até para mim mesmo, estou super curioso para conhecer um pouco mais, a gente já trocou muito, mas eu não conheço a formação completa, então vai ser uma... Vai me interessar muito. Conta pro pessoal aí, como é que foi a sua jornada até o Salesiano hoje? Perfeito. Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui conversando com o Pedro, vocês, nosso parceiro lá no Salesiano. Bom, eu trabalho com educação há 20 anos, comecei cedo. Como Rapaz, você nem fala, parece, já deu tempo de fazer 20 anos pois que você está na educação. Eu comecei aos 18, comecei dando Nossa. aula. E aí dava aula para adultos, de inglês, na verdade. Que legal. E entrei na Universidade Federal, fiz pedagogia, depois fiz letras em inglês. E fiz algumas especializações, como MBA em gestão de pessoas, porque Que também bacana. trabalhei com gestão. Que bacana. E aí, desde então, nunca o parei. pedagógico e o administrativo, digamos, né? Ali um pouco dos dois mundos. Muito bom. Desde então, nunca parei. E recentemente eu fiz mestrado lá na UFRN. E foi em estudos da linguagem. Então, a minha linha de pesquisa basicamente é sobre a leitura. Como é que a leitura acontece, qual é o impacto da leitura, enfim, no nosso processo acadêmico. E aí, especificamente em duas línguas. Então, eu pesquisei sobre biliteracia. Eu queria saber se tinha algum efeito, no caso dos alunos que estudam, que recebem a instrução em mais de uma língua, se isso tinha algum efeito, né, de uma língua para outra. E é isso. Cara, que interessante. E aí, com toda essa formação acadêmica, como é que foi assim, o início da jornada nas escolas, Sim. Né, até esse atual momento que você está na coordenação pedagógica lá no Salesiano com o médio? Né? Eu sempre trabalhei com pessoas, né? E essa coisa do relacionamento, da gestão de pessoas, foi algo que sempre me encantou. E a gente aprende muito, né, no decorrer da trajetória. Em relação ao Salesiano, lá eu atuo especificamente com o pré, né, as turmas do terceiro ano. E o que é bacana é que a gente tem um grupo grande de professores, cada um com a sua especialidade. E é um segmento muito acadêmico, eu posso dizer assim. É um segmento de conhecimento, de pesquisa, de áreas diferentes. Os alunos têm um perfil que são mais velhos, eles estão ali quase na universidade. Então, basicamente, a nossa ideia inicial é construir relacionamento para conhecer como é o perfil de cada aluno. A partir disso, pensar num plano estratégico para extrair o melhor daquele aluno. Então, tem um aluno que tem mais maturidade, a gente, de repente, instrui um pouco menos no sentido de rotina de estudos. Tem outros que precisam de uma mediação maior, mas a ideia é uma personalização da gestão. É fazer uma gestão tanto dos alunos como dos professores individualizada mesmo, conseguindo extrair aí o melhor de cada um. Não, perfeito. Você já, então, assim, recebeu o desafio em 2023, né, que você foi convidada para integrar o time do Salesiano no ensino médio, e já recebeu muito esse desafio de, cara, vamos construir uma jornada mais personalizada para 2024. Isso, eu percebi um pouquinho. Eu percebi que isso é uma estratégia da escola e particularmente é um perfil de gestão meu também, né? Eu sempre gostei de trabalhar dessa forma, primeiro conhecendo cada profissional, cada estudante, para então, depois disso, pensar quais estratégias eu vou aplicar para extrair o melhor dele. E aí tem funcionado bem, né? Trabalhando até em parceria com vocês, que também atuam nessa questão individualizada, porque cada aluno tem ali sua história, tem seus interesses, tem, digamos assim, os seus planos acadêmicos e profissionais, e conhecendo eles melhor,
a gente consegue trazer uma estratégia que funciona. Perfeito, Ana. Que não é igual, né? E acho que até para o pessoal conhecer um pouco mais da realidade que você encontrou lá no Salesiano. É uma escola que aqui em Natal super tradicional, eu sou ex-aluno de lá, inclusive, e que na unidade do Salesiano São José tem um volume hoje de mais ou menos quantos alunos, assim? Qual foi o tamanho da carteira de alunos que você recebeu para tomar conta e para... Uma coisa que eu achei muito interessante no Salesiano é que eles me trouxeram especificamente para ser gestora do pré. Eu ia falar sobre isso. Então é um grande diferencial, porque Com tem certeza. um olhar inteiro voltado para essa série, que é tão importante, Com que é justamente certeza. quando os alunos já não vão mais aprender conteúdos, eles vão revisar toda a base que eles receberam ao longo da vida escolar. Então, especificamente, eu cuido, né, dos professores e dos alunos do terceiro ano, do pré, do Salesiano São José. E é isso. O que é um esse foi o sonho de desafio. muito coordenador, né? Poder focar só em um ano, só em uma base de alunos e não ficar olhando para tanto canto. Isso, é uma série que a gente trabalha dúvidas... muito com processos, usamos plataformas, né, como o Evolucional, Redigir, plataforma de correção de redações, a mentoria, né, que veio também para aumentar aí a performance de cada aluno. E principalmente com um leque de professores excepcionais que estão aí nos outdoors da cidade, Sim. que estão nos cursinhos, mas que eles se identificam muito com a filosofia de ensino do Salesiano e os alunos têm a oportunidade de ter aula com os melhores professores. Com né? certeza, com certeza. Eu acho que o fato da escola ter uma média alta, né, a média do Salesiano é uma média relativamente um pouco maior do que as outras escolas, isso acaba elevando também digamos assim, um nível acadêmico. Sim. Para que eles consigam, inclusive, se manter na escola, passar de ano, eles precisam ter uma performance melhor. E isso acaba sendo vantagem para eles no caso de um Enem, por exemplo. Com certeza. E Ana, você tinha falado antes da gente começar que você tinha tido uma experiência já super interessante olhando para alunos que ainda não estavam no médio. Né? Você já foi diretora pedagógica, mas não atendia ainda a médio. Isso. A minha carreira, eu trabalhei da educação infantil, até na palestra eu mostrei uma foto com os meus alunos da educação infantil e outra ao lado com os meus alunos da pós-graduação. Então é legal passar por vários segmentos. Do infantil após. Isso. Rede pública e privada. Perfeito. Então é legal, é interessante passar por vários segmentos, porque a gente acaba percebendo que o processo de aprendizagem ele é muito semelhante. Com certeza. O que muda são as particularidades de cada faixa etária. Não. Né? Então o que é que a gente percebe? A gente precisa engajar o aluno no processo, entender que é uma transferência gradual de responsabilidade. Tem outros fatores que eu preciso inserir, como, por exemplo, alimentação, sono, atividade física, né? Eu também estou na pesquisa, lá na UFRN, fazendo mestrado. Os professores que eu tive acesso são professores que estão trabalhando de forma integrada. A gente acaba percebendo que todos esses fatores contribuem muito. E que, na verdade, a base é o que é muito importante. Quando eles chegam lá no pré, no ensino médio, eles precisam trazer essa base, né? Perfeito. O que eu ia te perguntar, assim, o que é que você encontrou de desafio recebendo uma turma agora, com seus 16, 17 anos, no terceiro ano, o último ano da escola? O que é que você encontrou de desafio com essa turma e como está sendo a experiência de construir ferramenta, construir solução, construir processo, como você falou, para permitir que esse aluno consiga potencializar seus resultados? Eu gosto de fazer essa pergunta porque eu acho que, assim, dadas as respostas que a gente tirar aqui, sem dúvidas, muito insight pode surgir para outros coordenadores que estejam ouvindo com outras realidades, né, das suas escolas, porque eu percebo que há muita particularidade no grupo do terceiro. É um grupo que ele é particular, o último ano da escola, enfim. Então eu queria escutar um pouco da sua experiência, tendo vindo de direção completa, né, de infantil a nono ano, como você falou, e estando na pós. Essa turma de terceiro, o que você está percebendo? Cara, eu estou descobrindo várias coisas. Olha, 2 grandes desafios que eu senti logo no início, e aí de cara eu já trouxe algumas sugestões de estratégias que foram recebidas. O primeiro eles chegam no pré com algumas lacunas de conteúdos. E essas lacunas, elas têm N variáveis. Teve acesso ao conteúdo, não consolidou. Achou que aprendeu, mas esqueceu. Passou por um processo de pandemia, ou o currículo da escola em algum momento não contemplou aquilo. Sim. Então, assim, o que é que eu pedi para os professores? Ok, todo mundo, vamos escolher ferramentas de avaliações diagnósticas. Então, nesse momento, todo mundo vai aplicar atividades para ver o nível e as lacunas dos alunos. Certo. Com base nesses resultados, a gente montou um relatório de resultado. Cada professor apresentou ali quais foram os conteúdos, as áreas que eles observaram com base nessas atividades,
que os alunos tinham de lacunas. Então eles perceberam, Ana, por exemplo, eles sabem o conteúdo X, mas eles não conseguem resolver uma questão aplicando aquele conteúdo. Então nesse caso, para esse aluno, eu vou trabalhar a gestão do tempo de resolução da questão. Tá. Ou não, eles têm uma deficiência no conteúdo específico que eu preciso retomar. E aí cada caso foi um caso, cada disciplina teve ali a sua lacuna, e aí os professores planejaram as estratégias com base nisso. Essa foi a primeira dificuldade. A segunda dificuldade é a questão da maturidade. Eles estão aí numa virada de chave, então eles têm uma dificuldade muito grande de sistematizar tudo que eles aprenderam e aplicar numa prova, por exemplo, um simulado de Enem, que aí ele tem que resolver 90 questões, ele tem aquele tempo. Então muitas vezes acontece que eles chegam ao final, não tem mais tempo, saem chutando as questões, então a gente pensou, então vamos treinar a habilidade de gestão de tempo. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos dentro da sala de aula, durante as aulas, e inserir ao final resolução de questões com marcação do tempo. Magnífico. Então eu vou ter um tempo para a questão mais fácil, um tempo para a questão mais difícil. Magnífico. Porque isso é treino. Você né? constrói uma rotina, assim, você direciona para o seu time de professores, uma rotina de aula prática, basicamente, em que esse professor já entrega teoria e espaço para a prática de questão dirigida, né? Porque o professor vai dar o tempo, eles tentam fazer e o professor já resolve no quadro em sala. É isso, então. É isso mesmo. Cara, isso é, assim, fantástico de ver numa escola. Fantástico, fantástico. Porque é o que a gente vê que o aluno mais nos traz na mentoria. Poxa, na minha escola eu tenho conteúdo, o professor fala, aí eu falando um pouco mais da neurociência por trás, né, que a gente gosta muito de falar na mentoria, no momento da aula, normalmente fica só codificação. O aluno só recebendo código. E o momento de codificação ele é muito facilitado. O professor tem o seu jeito, seu traquejo, sua pedagogia. Poxa, o aluno entende quando o professor tem a capacidade para fazer esse processo ser mais fácil, mais palatável para o aluno. E o aluno chega em casa, aí pega a lista, aí não sabe resolver. não sai nada. É isso. Não sai nada. É aí isso. ele fica, o problema sou eu, e aí vai. Uhum. Então, quando você consegue colocar no período da aula, 30 minutos às vezes, não aula de 50 minutos, né? 30 minutos de teoria e vamos pegar só isso aqui e já levar para a prática. Cara, isso é fantástico. Dentro da plataforma da mentoria, né? É o que a gente faz, inclusive. Aulas de 15 a 20 minutos no máximo, com aula de exercício logo em seguida. Conteúdo inteiro assim. E o que a gente recebe de feedback do aluno é, poxa, foi a primeira vez na vida que eu encontrei a aula desse jeito, me ajudou muito. Então... É aprender a aprender, né? Aprender a aprender. Nós recebemos esse feedback dos nossos alunos que fazem a mentoria. Eu, particularmente, o Salesiano tem um diferencial que ele trabalha muito olhando para os dados. Então, a gente pega os dados dos simulados, das provas e, com base nisso, a gente pensa nas estratégias. Magnífico. Além desses dados, eu propus essa coisa da atividade diagnóstica e também a ideia de observações de aulas. E eu combinei com os professores. Eu criei um formulário, obviamente tudo validado. Que site legal. E aí eu falei, olha, eu vou assistir a tua aula, tudo bem. Após isso, a gente faz uma troca, faz um feedback e pensamos juntos em estratégias. E foi muito legal, porque o feedback veio com uma fala do professor, a partir da escuta minha com ele, ele mesmo trouxe ali uma dificuldade. E aí pensamos numa solução, numa estratégia para aquele momento. Já aplicou-se aquela estratégia. E a gente vai nesse movimento, digamos assim, fatiando os momentos, né? E aí a gente consegue ajudá-los, porque cada caso é um caso. Então eu falei para eles, olha só, são 3 etapas que a gente precisa fazer. Todo mundo está fazendo a etapa 1. Qual é a etapa 1? A expositiva, né? Sua aula está incrível, você está expondo tudo que você precisa expor. Mas e a 2 e a 3? Daí eles, como assim? Eu falei, então, o aluno precisa fazer com você. Você fez a parte expositiva, traz ele para o quadro para ele resolver uma questão junto com você. Justamente, eu lembrei da taxonomia de Bloom, né? Aquela transferência gradual de responsabilidade. Se eu quero o aluno autônomo, independente, eu quero que ele aplique aquilo que aprendeu, eu preciso treinar isso toda a aula. E aí a fase 3 vou resolver uma questão. O aluno vai resolver uma questão, aí eu consigo ver se ele sabe aplicar o que eu acho que ele aprendeu. E aí depois eu corrijo. Então esse movimento das 3 etapas vai fazer com que o professor perceba se o aluno está aprendendo. Se ele espera para ver isso só nas provas, o intervalo é muito grande. Cara, e aí não dá para fazer muita coisa, né? Eu tô com o olho brilhando aqui porque assim,
a gente pensa nesse quadro justamente para que a gente tenha um ambiente em que o coordenador venha escutar, saber o que o outro coordenador está fazendo na outra escola. Cara, que insight bacana, vou aplicar aqui na minha. E a gente acaba criando uma comunidade, assim, desenvolvimento contínuo, para que na ponta final esse aluno tenha uma experiência melhor. Eu gosto sempre de voltar nessa tecla, né? A mentoria surgiu disso, assim. Eu tive toda a minha jornada super desafiadora, a gente tem outros momentos que eu conto mais sobre isso. Tive um burnout no meio do caminho para tentar chegar na medicina. Cheguei e percebi, poxa, seria muito bom poder ajudar outros alunos a chegar lá mais rápido, mais fácil. E pra gente agora é muito feliz, assim, é muito gratificante estar trabalhando em parceria com a escola, porque a gente consegue ajudar esse aluno já desde o ensino médio dele, para que, olha só, quem sabe um dia, né, a gente veja uma realidade em que esse mundo do cursinho já não seja o que é hoje. Porque hoje o aluno já entra no médio, meio que, eu quero medicina, poxa, vou ter que fazer cursinho porque é muito difícil, porque eu não posso passar da escola. Cara, quando a escola faz isso, não. Quando a escola faz isso, ele não precisa do cursinho. E muitas vezes é um ajuste. Vou dar um exemplo. Eu, particularmente, tirei um tempo para atender cada aluno individualmente. E aí, nesse atendimento, nós abríamos as notas e eu olho com eles a progressão. Então, o que é que eles perceberam? Poxa, na primeira prova, que foi discursiva, da primeira para a segunda, a minha nota aumentou em natureza e matemática e caiu em linguagens e humanas. Aí eu falei para ele, o que é que esse dado significa? Esse dado significa que você precisa treinar mais a resolução de questões objetivas, porque você performou bem na discursiva. Aí ele, poxa, é verdade. Então o que é que você vai fazer? Você vai revisar em casa aquilo que você viu na aula, só que você não vai revisar. Você vai revisar, resolver questões, ver onde errou e revisar e estudar a lacuna. Você não vai revisar lendo. Né? Você não vai revisar só lendo. Isso. Que é o que essa turma faz. Você vai revisar fazendo. E aí eu ouvi o feedback de algum deles. Então isso é o QTQ. O que é isso? Não, o pessoal da mentoria ensinou pra gente que é questão, teoria, questão. É exatamente o que você tá falando. Cara, então a gente tá muito em sintonia mesmo sem combinar. Não. E assim, no final do dia, é o que a gente mais tenta buscar com esse aluno, é permitir que ele tenha uma clareza de ponta a ponta. Tipo assim, é quase que ele aprenda a ser um robô ali dele mesmo, entendeu? Se eu fiz tal coisa, é como a construção de uma linha de código, né? Se tal, acontece tal. Então o aluno já vai nesse programa, assim. Se a aula aconteceu, eu já sei qual horário eu faço tal coisa, e ele processualiza. Aí quando ele vê, é igual a gente dirige o carro, a gente já sabe o que é cada etapa na direção do carro, fica automático. Mas a gente faz esse papel, Ficando automático, a gente tem muito mais performance, a gente faz muito mais fácil. E aí é muito bacana entender que, poder ver aqui na prática, nesse estudo de caso, salesiano já aplicando isso lá na ponta final, o aluno já sabendo. Não é aquela coisa, você explicou e o aluno, não, mas Aninha, eu gosto de fazer resumo. Você vê que ele já traz o feedback. É verdade, na mentoria também falaram já dessa forma. Isso. Porque a gente tem esse desafio. O aluno acaba, assim, às vezes por comodismo, desenvolvendo caminhos muito fáceis. E o que é que eu faço? Eu saio da aula, vou em casa, faço meu resumo e acho que eu estudei. Não. Tem que gerar o estresse mental, tem que ir na questão, tem que fazer E uma coisa interessante de fazer com que eles olhem para esses dados e eles entendam o que é que isso significa é um exercício de eu preciso treinar mais questões objetivas. Às vezes nessa escuta eles falam, mas eu não estou dormindo bem, eu estou mais ansioso, então a gente já encaminha para ele fazer uma escuta sistemática com a psicóloga escolar. No outro atendimento ele já vem mais tranquilo. Eu preciso de repente inserir uma atividade física, ou o meu sono está desorganizado. Então, para que essa performance dele seja elevada, é um time de pessoas na escola. Então, eu tenho uma mentoria, eu tenho uma coordenação pedagógica, eu tenho uma psicóloga escolar, Perfeito. Eu tenho uma orientação que vai, por exemplo, ver qual é a área que ele tem mais interesse, e é uma combinação de fatores, né? Com certeza. E aí, só que o X da questão é fazendo com que o aluno perceba isso. Não sou eu que estou dizendo para ele como fazer, mas eu estou levando ele a perceber como ele vai ajustar essa rotina para aumentar a própria performance. Isso é gradual, né? E eu queria aproveitar agora, assim, para a gente falar sobre bem isso que você trouxe, né? Na prática, na rotina do dia a dia. Conta como é que está sendo a experiência e deixa eu explicar um pouco sobre como é que a gente está rodando no Salesiano. Né? Lá no Salesiano a gente fechou um programa onde a escola adquiriu um volume de matrículas e a gente trabalha como os alunos que estiveram com os melhores boletins dos anos anteriores e com as melhores notas nas avaliações que a escola já trabalhava, a gente premiou esses alunos
com o acesso à plataforma da mentoria e um mentor individual, para que esse aluno esteja ainda mais bem acompanhado nesse ano para fazer a prova. O nosso mentor recém-aprovado em medicina vai estar do lado de um grupo ali de alunos que foi, né, selecionado por meritocracia. É na base isso. Os demais alunos da escola têm outras entregas da mentoria, enfim, recebem também a oportunidade de serem impactados positivamente pela mentoria, mas tendo um grupo ali que por meritocracia vai estar com todo o acompanhamento completo da mentoria com o nosso time de mentores, etc. Para somar ao que a escola já faz, né, para agregar ao que a escola já vem entregando. Então é muito interessante assim, ver o quanto a escola já possui de ferramenta e que ainda assim essa escola foi buscar a entrega da mentoria para complementar isso. E aí eu queria escutar, Ana, assim, você hoje que lá no Salesiano são um grupo de 10 alunos do terceiro ano, isso, que estão com acompanhamento de mentor, num grupo que tem 80 alunos praticamente no terceiro... 77 alunos, 77. Outros alunos procuraram, né, também. Boa, excelente ponto, sim. Esses 10 foram premiados pela escola, já recebem. Isso. E a gente tem vários outros alunos que foram procurar, fizeram suas matrículas, a gente entrega um cupom de desconto para os alunos da escola, super interessante. E aí eu queria te perguntar, como é que está sendo essa jornada? O que é que você vê que esse aluno que está com mentor tem de diferente? Como é que está sendo essa troca? Eu percebo que eles vêm numa progressão de maturidade, desenvolvimento de maturidade no aspecto de aprender a estudar, né? Com esse acompanhamento da mentoria, eles conseguem observar o que é que está funcionando, o que é que precisa ser ajustado e aumentar a performance. É como se de fato é algo que eleva o desempenho deles, né? Os relatos dos alunos que são acompanhados pela mentoria é que eu estava estudando dessa forma, não estava funcionando muito bem, eu precisei fazer um ajuste. Essa matéria que eu achava que estava entendendo, mas quando eu fui resolver a questão eu percebi que eu não sabia aplicar, então eu precisei dar um foco maior nessa matéria. E tudo, como eu te falei, o relato deles é que é feito com base em dados. Então eu fiz o simulado, o resultado veio, como é que eu olhei para esse simulado, o que é que esse dado significa para mim. Então, de alguma maneira a gente está trabalhando de forma alinhada, que eu acho que a mentoria complementa muito positivamente no trabalho que a escola faz. Perfeito. Porque acaba dando essa atenção e gerando esse engajamento no aluno que faz com que a performance dele melhore. Você vê que esse aluno, ele acaba expressando talvez um apetite maior pela prática, por já ir para a questão, porque às vezes é algo que a gente vê, o aluno de escola, ele não lidou com o maior salto de maturidade que o aluno pode lidar na vida, a reprovação do terceiro ano. Esse cara quando passa, quando termina o terceiro fazendo e não passa, cara, assim, aí parece que cai assim tudo, aí ele, cara, meu Deus do céu, tenho que praticar mais, eu fiz pouco simulado esse ano. E aí quando a gente pega o aluno de escola, o nosso grande desafio é esse. É um aluno que ainda não recebeu, cara, esse tapa na cara, e aí ele tá muito tranquilo ainda. Ele não se preocupa em fazer tanta prova, ou acaba não corrigindo, etc. E talvez seja algo que você encontra de desafio. O grande ganho, ao meu ver, é a metacognição mesmo. É a habilidade de saber olhar para si e tomar decisões estratégicas em cima disso. E esse é um processo, digamos assim, muito individual. A mentoria faz esse trabalho muito bem de guiar o aluno, né, ser mentor do aluno. Sim. Nesse processo de metacognição. E aí, com isso, eles elevam a performance, né? Tanto que outros alunos que não estavam conseguindo fazer isso de forma autônoma, eles procuraram a mentoria, sim, né? Porque a escola fez isso de oferecer para esses alunos com maior performance, mas a escola também oferece outras ferramentas para todos eles. Sim. A ferramenta da gestão emocional, né, do acolhimento, é muito importante. Temos alunos de alta performance que se desestruturam por um resultado, eles conseguem ter esse acolhimento da psicologia escolar que periódico. É excelente, Ela especificamente separou um dia da semana para atender os alunos só do pré. E a gente percebe que na outra semana eles já estão mais tranquilos, eles já conseguem performar melhor. Então, assim, é uma combinação de fatores. Não, mesmo. É imenso, mas que até um ponto interessante. Você estava dizendo, acho que é o case assim, que a gente hoje tem para contar, porque, cara, a escola faz investimento, traz a mentoria, mas ainda tem dentro da escola para o terceiro ano um orientador acadêmico, que no final do dia é como o mentor da escola, que está ali para no dia a dia focar nisso. Porque você vê que muita escola tem apenas a sua figura, né, da coordenadora, às vezes até para o ensino médio inteiro,
Enquanto no Salé tem a do terceiro, a do primeiro, a do segundo, a orientadora acadêmica ainda, para estar no chão ali com cada aluno. Escolar. E a psicóloga. Então, assim, é uma equipe fantástica, fantástica mesmo. Sem dúvidas, o resultado que vai ser alcançado é fruto desse time super completo. Isso é o que eu mais gosto é o trabalho com dados, sabe, Pedro? Porque levando a minha experiência assim de outras escolas, né, como eu falei, muitas vezes a gente vai em cima do que a gente acha, mas a gente precisa trabalhar, a gente precisa fazer da educação algo com base em dados. Né? E até quando isso está na coordenação, é mais fácil para que o aluno viva isso também. Sim. O que a gente faz na mentoria, né? A gente trabalha já com as dashboards, com as planilhas, para que o aluno saiba se ver, né? saiba seus pontos, desenvolva a metacognição. E a gente acabou nem... Acho que às vezes tem alguém que não conhece, né? Assim, o conceito da metacognição vem de você entender, saber o quanto você sabe. E ter uma clareza maior sobre isso. A gente fala muito, né? Nas etapas de aprendizado, a própria aula é uma jornada, ver a aula, gera uma altíssima metacognição. A construção de mapa mental. São vários caminhos que o aluno, às vezes ele acha que sabe muito, aí na hora H, na prática, ele percebe que ele não estava tão bom. Então, assim, quando você tem uma escola que já trabalha com dado, você consegue fazer o aluno viver isso muito mais fácil. Aí o aluno que usa uma ferramenta de simulado e aprende a corrigir, porque a coordenação está falando isso o tempo inteiro, o professor está falando isso o tempo inteiro. Cara, o resultado só aumenta. É isso. Então, muito legal ver toda essa construção. Sem dúvidas, o Salesiano vai ter um resultado assim, em 2024 fantástico e vai ser um prazer imenso ter esse estudo de caso prévio ao resultado para a gente mostrar, tá aqui. Lá em julho a gente já estava falando, o resultado que foi obtido em novembro é consequência natural disso aí. Então, muito bom, muito bom. Muito obrigado, Aninha. Eu que agradeço pela queria parceria. Só jogar para você falar para o pessoal, às vezes algum coordenador que tá vendo o conteúdo e adorou a sua história, quer se conectar um pouco mais. Fala para o pessoal de casa como é que eles podem lhe encontrar nas redes sociais. Bom, vocês podem me encontrar pelo endereço do Instagram, AC Educação Bilíngue, sem acento. Bom, também estou lá no Salesiano, meu e-mail ana.costa@salesianonatal.com.br. Enfim, caso queiram conversar, trocar ideias, o que é que está funcionando, o que é que a gente tem aprendido nessa jornada, estamos à disposição. É isso. Muito obrigado, você ficou até aqui no final do vídeo. Curta esse vídeo, se inscreve no canal e já vê aí, porque já deve ter mais episódio para você ter ainda mais história, para gerar insumo, gerar insight para a sua escola ou para a sua preparação. Obrigado, até o próximo. Tchau, tchau.